Hello, hello! Sejam bem-vindos! Como é que tá aí onde vocês estão? Tá muito quente também? Hoje aqui em Porto Alegre fez simplesmente sensação térmica de 43 graus Celsius. Aguenta isso. Como, né? Não sei, mas a gente vai sobrevivendo. Boa noite, welcome, hi, sejam bem-vindos. Hello. Hello, Sam. Sim, muito quente. Hello. Very hot today. Very, very hot today. Eu tava comentando que aqui tava 43 graus a sensação térmica. Não sei como é que a gente aguenta isso, mas vamos em frente. Hoje estava 38, acho, né, uma hora, e aí depois, ontem me parece que chegou a 40, tá, a sensação térmica. Uhum. E aí eu fico imaginando os lugares que faz 40 graus, que deve ser a sensação térmica, né? Nossa, o ar-condicionado não dá conta, a gente não está preparado para esse calor. É verdade, aqui não estamos mesmo. Não, com certeza não. Uhum. Então, hoje a nossa super live de como organizar os seus estudos, né? A gente vai dar dicas bem pontuais de como tu pode te organizar e otimizar o teu tempo de estudos. Muito bem, isso mesmo. Até porque nós temos algumas pessoas que falam assim, puxa, eu não tenho disciplina, acho, para fazer um curso online, eu tenho mais disciplina para fazer um curso presencial. Porém, se a gente parar para pensar, precisa muito mais disciplina e esforço para fazer um curso presencial do que para fazer um curso online. Uhum. Então, imagina se eu tenho uma aula às 7 horas da noite, daí eu preciso lá, eu pelo menos, né, eu tenho que me organizar minha casa, ver se está tudo certo, eu posso sair, então eu já começo umas 2, 3 horas antes a me mobilizar. Sim. Trânsito. Aí tu tem que te vestir, tem que te arrumar, aí tu tem que entrar no teu carro, pegar trânsito, ir até lá, tentar numa aula por um período de, né, uma hora e meia que seja, aí pegar, entrar no carro, voltar para casa. Então, na verdade, o esforço ele é muito maior do que se você tem que estar fazendo um curso online, que na verdade é sentar na frente do computador, ligar ali, assistir, e quando acabar, acabou. E muitas vezes não, na verdade, se você está assistindo uma aula gravada, não precisa nem se vestir. Pode estar de pijama, pode estar de roupão, de biquíni, na beira da piscina, aonde você estiver, fazendo aula, não precisa se arrumar para chegar até lá. Então, é uma coisa que a gente tem, é uma ideia que a gente tem errada, porque, na verdade, o esforço de fazer um curso presencial é muito maior do que o curso online. Com certeza. E algumas a pessoas gente só precisa se organizar. Isso. Algumas pessoas comentam, né, Samantha, com a gente, assim, que tem receio ou que acham que vão ter dificuldade, assim, por não ser presencial, de não fazer o curso ou de ir deixando. Mas no caso do English Prime, a gente tem as aulas uma vez por semana com o professor, que justamente ajuda a tu manter os teus estudos em dia, né? Tu não deixar para lá. Não deixar acumular. Porque como é uma revisão, tu vai querer tirar o máximo daquela aula. Claro. Então, tu vai te esforçar para fazer as aulas, para quando tu chegar ali na aula de revisão, tu já ter feito as aulas, não ficar boiando e poder ver se você tem dúvida ou não. Então, assim, é uma maneira de organizar os seus estudos, né? É uma maneira de fazer tudo pelo menos dentro da semana. Sim, Então, tem algumas técnicas que são usadas para essas pessoas que têm mais dificuldade com disciplina, assim, né? E a gente entende, isso aí acontece mesmo. Tem gente que tem mais essa dificuldade, que não é uma coisa marcada, né? Mas vamos dar umas dicas práticas para as pessoas, então, se organizarem, né? Exatamente. Então, assim, vamos começar. A primeira dica que a gente tem, assim, é tu organizar o teu tempo de estudos, assim, estabelecer um tempo certinho na tua rotina, né? E o tempo ideal de estudos é entre 30 e 50 minutos, né, Samantha? Tem estudos que dizem que mais de 50 minutos a gente já não presta atenção, a gente já não absorve mais.
E então o ideal é assim, esse tempo de 50 minutos e tu fazer uma pausa, dar uma caminhada, se alongar um pouco, tomar um copo d'água, né? Se hidratar. E assim, para quem está começando e não tem esse hábito ainda, o ideal é começar aos poucos, né? Então, por exemplo, começar com uma sessão de 20, 30 minutos e ir aumentando a partir daí. Porque, principalmente hoje em dia, a gente tem dificuldade de manter o foco no que a gente está fazendo, né? Porque tem uma série de distrações. Então, tu vai te acostumando dessa forma. Tu vai aumentando o tempo que tu tá ali dedicada para os teus estudos e vai ver que com o tempo também tu vai te acostumar com aquilo e vai fluir melhor, né? Isso, o ideal é que você tenha o contato com a língua pelo menos meia hora por dia, todos os dias, inclusive os fins de semana, né? Então esse é o ideal. Então você deve separar pelo menos meia hora por dia para ter um contato com a língua, porque o estudo ele não é simples, não é somente sentar e assistir uma aula. Sim. O estudo ele pode ser de várias maneiras, assistindo um filme, escutando uma música, lendo um livro em inglês. Então é o contato com o inglês. Então para separar pelo menos meia hora. E se você vai fazer mais de meia hora, que seja no máximo 50 minutos, caso você tenha uma rotina muito complicada, que daí você diz, não, eu tenho que separar, tipo, 2, 3 vezes por semana, 2 horas, e eu vou ter o que eu tenho. Ok. Mas daí você precisa fazer intervalos, né? Cada meia hora, cada 20 minutos, meia hora, fazer intervalo de pelo menos 10 minutos. Vai, come uma coisa, toma água, sai um pouquinho dali, para dar como se fosse assim, um restart na sua mente, para você depois sentar e poder absorver mais coisas. Porque se você faz direto, chega um momento que o teu cérebro não absorve mais, tu começa a prestar atenção em outras coisas, então não adianta ficar ali insistindo e querendo botar ali 2, 3 horas de estudo sem intervalo, porque não vai funcionar. Não rende. Exato. E aí o ideal também é que você entenda qual o seu melhor horário para fazer isso, né? Então, não determinar, por exemplo, eu estou cansada de noite, eu vou estudar de noite. Não. Se eu estou mais alerta de manhã, eu preciso achar um tempinho ali de manhã. Se o meu horário melhor é a hora do almoço, logo depois do almoço, acho que logo depois do almoço todo mundo tem sono, né? Mas, sei lá, logo antes do almoço, final da tarde, mais tarde, lá pelas 8, 9 horas. Então, acho o seu momento de pico de energia, porque também não pode ser um momento que você está cansado, né? Porque daí realmente a coisa vai estudar meia hora, vai parecer que vai estudar 3 horas ali. E não vai absorver muita coisa. Então, isso é importante observar também. Exato. Tem muitos profissionais de organização pessoal, assim, que sempre ensinam a priorizar as tarefas assim que demandam mais esforço cerebral, né? Para justamente tu colocar nesses picos de energia que tu falou. Então, assim, analisa o que tu precisa, né? Eu vou estudar, se for todos os dias, todos os dias melhor. Eu, por exemplo, claro, depois do almoço nem pensar, mas de tarde não é um horário que eu rendo muito. Então, eu consigo trabalhar bem de manhã e de noite, Então, eu deixo para fazer de tarde as tarefas que eu não preciso pensar muito. Preciso resolver uma coisa na rua, ir no banco, sei lá, tarefas assim que é só executar, né? E aí, de manhã, eu faço as coisas que eu preciso pensar mais, que eu preciso, ou se eu vou estudar, faço de manhã e de noite essas tarefas. Então, é justamente tu saber o momento de pico de energia e que quando tu tá mais focado para otimizar os teus estudos, porque senão tu fica ali pedalando num horário que tu não tem rendimento e aí tu tá perdendo tempo de fazer outras coisas e também não tá resolvendo bem aquela questão, né? Exatamente. Então, assim, decidiu o seu horário de melhor pico? O meu melhor horário é logo que eu acordo, quando eu tô mais alerta ou quando eu tô mais disposta. Então, vai ali, toma teu café da manhã e marca na tua agenda. De tal hora eu vou estudar inglês. Muito importante. Marca na agenda para você não esquecer, para você criar o hábito de estudar, para você não marcar outra coisa no lugar. E assim, a primeira vez que você marca outra coisa no lugar, depois eu faço, daí a coisa já desanda. O importante, principalmente no início, até virar um hábito, que a gente já conversou aqui, que
né, opiniões divergem, quanto tempo, até uma coisa virar hábito, mas uma média de uns 20 dias, mais ou menos, pelo menos, para alguma coisa virar um hábito. Então, até esse momento, o importante é você ter aquele horário para estudar e não marcar outra coisa naquele horário. Depois que coisa engrenar, que você já está acostumado, tudo bem se um dia você tiver que trocar o horário, aí não tem problema. Porque daí você já está acostumado com aquilo, você não vai deixar de estudar outro horário, você vai acabar repondo isso, porque senão até te faz falta aquilo no teu dia. Tu tem uma sensação de que algo está faltando. Exatamente. Você já está acostumado com aquela rotina. Então, isso é bem importante também, separar um horário no início, ter um horário fixo, para que você possa manter esse hábito ou criar esse hábito de estar ali, como se fosse uma aula presencial. Exato. Se você fosse fazer uma aula presencial, você ia ter um horário, né, determinado pelo professor ali para estar lá. Lembrando que com a vantagem que você vai poder fazer em qualquer lugar, até na tua cama, ainda de pijama, se quiser. E não vai ter, e é só aquele momento. Se tu marcar, por exemplo, das 7 às 7h30. É só das 7 às 7h30. Tu não tem que te preocupar com, mas eu tenho que separar o tempo para chegar lá, depois o tempo para voltar. Tu não vai precisar isso. Sim. É só das 7 às 7h30. Sim, tem que marcar na agenda como se fosse um compromisso mesmo. Assim como a gente faz com o trabalho, né? Tu tem um horário para trabalhar, tu marca um horário para estudar. E como a Samantha falou, vai chegar um momento que isso vai virar rotina e que mesmo que tu saia um dia, tu já vai voltar automaticamente, porque aquilo ali já está incorporado na tua rotina, né? Já faz parte. Exatamente. Então, é como a gente levanta, a gente tem umas mini rotinas todos os dias, que às vezes a gente nem se dá conta, mas a gente levanta e cada um tem a sua mini rotina, né? Tem gente que levanta e já vai pro banheiro, gente que levanta e vai escovar os dentes, gente que levanta e já vai tomar água. Então, assim, a gente tem essas mini rotinas já criadas, né, para nós. Então, isso aí também vai acabar virando assim, vai virar uma rotina que, se um dia tu sai, que nem essas mini rotinas, um dia que tu tá num hotel, por exemplo, tu tá viajando, talvez tu faça diferente, mas tu vai voltar para casa e vai seguir a tua rotina, né? Então, a chegar ao ponto de tu tá com essa rotina bem estabelecida, que tu vai sentir falta e imediatamente vai voltar assim que puder. Exatamente. Então, isso é bem importante, criar essa rotina. Depois que a rotina tá criada, daí a coisa flui um pouquinho melhor, né? Isso. E também, você tem ali a meia hora disponível. Não tenho mais, eu só tenho como estudar por meia hora. Aproveite todo o seu tempo disponível para que você possa fazer outros mini estudos. Então, assim, estou numa fila do banco, vou escutar uma música, ou vou ver um vídeo. Eu estou esperando no médico. Aproveita para assistir uma aula, então aproveita para ler alguma coisa. Então aproveita esses tempos que você tem ociosos, assim, que você está esperando alguma coisa, ou numa fila, ou num lugar, ou sei lá. Enfim, aproveita esses momentos para estudar também, porque tudo isso vai adicionando. Então, quando você vê, às vezes, aquela meia hora que você achava, eu só tinha meia hora para estudar, no fim você teve contato ali por 2 horas num dia com a língua. Exatamente. Né? Teve meia hora de estudos mais formal, mas depois os seus momentos ali na hora do almoço, enfim. Então, isso tudo vai adicionando e todos esses momentos que você tem contato com a língua, eles são importantes, porque eles vão ajudar a fortalecer e a desenvolver as diversas habilidades. Exatamente. Então, isso é bem, bem importante também. A gente também acaba criando mini rotinas, né? Eu ouço, já falei aqui várias vezes que fazendo exercício, eu ouço podcast, mas também, assim, se eu tô no carro, não quer ouvir podcast, ou ouvir uma música, mas assim, tu tá em deslocamento, né? E é uma coisa assim, tu te acostuma, tu já vai... Eu não consigo, eu saio de casa, assim, eu vou pro carro, eu já ligo o meu podcast, sabe? Eu vou pra fila de não sei o quê, eu já tenho minhas coisas organizadas. Ou então tô com um livro ali, ou um arquivo para ler. Eu sempre tenho, assim, minhas coisas, sabe? Justamente para aproveitar, porque às vezes também é um tédio tu ficar esperando, né? Então tu também te diverte ali, passa o tempo e tá estudando também. Né? Então, se tu já estudou naquele dia, tu reforça o que tu estudou. Se por acaso é um desses dias que tu teve algum compromisso, teve que desviar da tua rotina, não conseguiu ainda, ou se é um dia que normalmente tu não vai poder sentar e estudar, tu não deixa de ter contato, que é muito importante, tu ter contato com a língua.
como a Samantha falou, tu vai desenvolvendo, né? Tu vai desenvolvendo o ouvido, tu vai conseguindo aprender os diferentes sotaques, a entonação do inglês. Então, isso é super importante também. Tudo isso, exatamente. É bom também a gente planejar o momento de estudo. Isso é importante porque, ainda mais se você tem um tempo limitado. Então, por exemplo, eu tenho só meia hora ali da manhã, que é antes de eu sei lá, ir para academia, ou antes de ir para o trabalho, antes de ir para a faculdade, eu tenho só meia hora ali. Então, por que é tão importante a gente organizar esse momento? Para você não usar tempo de estudo para organizar o seu estudo. Exatamente. Mas por que é importante organizar o estudo, Kitty Jennifer? Por que eu preciso organizar o momento de estudo? Primeiramente, tu vai organizar, primeiro para não perder tempo, como tu falou, né? Mas assim, também para diversificar as habilidades que tu vai treinar a cada dia. Então, se um dia tu vai sentar e vai ler um texto e vai responder perguntas sobre aquele texto, no outro dia, hi Mari, no outro dia tu organiza alguma coisa para ouvir, né? Bota um listening, ou ouve alguma música e daí lê a tradução, ou tu vai treinar a escrita. Então, cada dia ou pelo menos a cada 2 dias, mudar a habilidade que tu tá, para variar o que tu tá desenvolvendo naquela semana, né? Então, o ideal é esse, tu fazer como se fosse um cronograma de estudos, assim como as pessoas fazem planejamento alimentar para a semana, fazer um planejamento dos estudos. Eu não quero almoçar todo dia pizza. Talvez alguém queira. Mas eu não quero almoçar todo dia pizza. Então, o que eu vou fazer? Segunda eu vou comer pizza. Terça-feira eu vou comer um risoto. Quarta-feira eu vou comer, uma salada, né? A gente faz isso com a comida. Então, depois que tu desenvolve essas habilidades, tu consegue planejar qualquer coisa, porque tu já sabe o caminho. Então, tu planeja os teus estudos da mesma forma. O que eu vou estudar na segunda, o que eu vou estudar na terça, o que eu vou estudar na quarta. Porque aí tu não perde tempo, que é muito importante, senão a gente sabe que fica, né? O que eu vou estudar hoje? Vou estudar isso. Não, mas isso eu não tô afim. Então, assim, tu elimina toda essa parte. Tu sabe que tu vai estudar aquilo ali e tu vai e estuda aquilo ali. Exatamente. Né? E aí, então, o ideal é no início da semana, você senta ali e faz um cronograma do que você vai estudar. Então, a gente vai mostrar para vocês um exemplo de um cronograma que você poderia seguir. Se você está fazendo um curso online, se é um dos nossos alunos também, mais ou menos como você poderia, então, organizar os seus estudos na prática. Então, como que eu faço isso? Então, por exemplo, na segunda-feira, você pode assistir uma aula e achar uma forma de praticar a conversação. E como que eu vou fazer isso? Você pode combinar com um amigo que esteja estudando inglês também, ou um amigo que já sabe inglês. Você pode tentar achar um amigo. Tem muita gente que faz amigos no Facebook, de outros países, né? Ou Instagram, enfim, para justamente você poder se comunicar com eles e praticar a língua. Se tudo falhou e eu não tenho como praticar, olha na frente, senta na frente do espelho e conversa com você mesmo, né? Faz as perguntas, responde. Mas é importante você falar, escutar você falando, isso é bem importante. Se você tem, no nosso caso, uma vez por semana, tem a aula de revisão que é com conversação. Então, esse é o momento de você praticar a sua parte do speaking, né? Conversação e speaking. Então, aqui, por exemplo, se você fizer isso, assistir uma aula gravada e assistir uma aula e praticar com alguém a conversação, você vai estar praticando o quê? O listening e o speaking. Então, aqui são duas. Fala para nós quais são as 4 habilidades, Jennifer. Writing, listening, speaking e reading. Então vamos de novo. Isso. Writing é o quê? Que é escrita. Reading, que é leitura. Listening, que é ouvir. E faltou... Speaking, que é a fala. Me perdi no qual eu tinha falado. Exatamente. Então, são essas 4 habilidades que a gente tem que desenvolver. Então, a gente sempre bate na mesma tecla. Que é muito importante que você desenvolva as 4 habilidades. Não adianta, eu morro de vergonha de falar, então eu vou estudar bastante para quando eu souber bastante inglês, daí eu vou sair falando. Não vai funcionar. Você vai ter bastante vocabulário, vai saber as estruturas das frases, blá, 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 tudo isso. Na hora de falar, vai sair o inglês básico, ou o inglês beginners ainda. Por quê? Porque é uma habilidade que você precisa desenvolver, não é porque você sabe,
escrever, sabe ler, entende tudo que você sabe falar. Inclusive, é uma das coisas que eu já escutei muito, principalmente quando a gente mora nos Estados Unidos, que tu tá lidando com as pessoas que vão para lá sem falar inglês. É uma coisa que eu ouvia bastante as pessoas assim, eu entendo bastante, eu só não sei falar. Então, isso comprova o quê? Que não adianta você entender, você precisa praticar o speaking. Com certeza. Então, as 4 habilidades precisam ser desenvolvidas. Tem algum comentário aí que você queira responder, comentar alguma coisa? Vamos dar um break aqui. Tá. Depois tu retoma ali a rotina? Isso, depois eu retomo. Tá bem. Então, aqui, deixa eu ler, tem várias coisas lá do começo. Tá. A Fátima falando que tá hot. Hoje tá bem quente mesmo. Tá bem, very hot. Eu tô com, tipo, todas as fontes de ar e ventilação aqui. Hello, a Carmen. Hello, Carmen. Um elogio pra mim. Obrigada, Carmen. Deve ser esse batom novo que eu tô experimentando hoje. Tô experimentando, é bom. Verdade, a Sônia disse verdade, é importante se organizar, fundamental. Depois a gente vai falar de organização de ambiente também, né, Sam? Rotina de estudo é fundamental para mim, diz a Sônia. Eu também, Sônia, se eu não tenho, assim, saiu metade do meu planejamento, tchau tudo. A Mari passando para deixar um hello, Mari. O Alessandro dizendo que ele fala, azar. É isso aí, tem que... Mas é isso aí, tem que falar azar. Não tem outra saída, falar azar. Exatamente. E assim, gente, o que é o pior que pode acontecer? A pessoa ri. E assim, né? Grande coisa. Vai embora, acabou. Quem faz isso que o Alessandro falou aí, talvez ele até possa dar algum feedback pra gente. Mas quem faz isso nota que as pessoas não riem de ti, não debocham, elas se esforçam para te entender, né? Então, assim... Então, eu tava vendo, acho que eu tava lendo ontem um meme que dizia assim, que a gente fica se matando para poder falar perfeitamente inglês, tem vergonha de falar, não sei o quê. Aí vem um artista e fala, eu amar Brasil. Aí todo mundo, que lindo, falando português. Eu já vi. Mas isso. A gente tem que entender que essa mesma reação, eles também têm com a gente. Claro. Eles veem que legal, você tá falando inglês, não é sua língua nativa, você tá falando inglês. Então não há uma questão assim que, meu Deus, que coisa ridícula, sai de perto de mim, não fale mais comigo. Não existe nada disso. Pra ti. Não, é normal. A gente da mesma forma que a gente acha aquilo muito legal que a pessoa está se esforçando para falar a nossa língua, tentando alguns filtros. Tentando baixar os comentários aqui, botei um... Então, seguindo lá na nossa rotina. Então, na segunda, a gente então praticou o listening e o speaking, né? Então, a gente assistiu uma aula e a gente fez algum tipo de conversação. Na terça, eu posso estudar um texto e aí posso ler esse texto em voz alta, ok? Para mim mesma. Uma dica, se você está começando, grave tudo que você está, quando você for ler, grave quando você for falar, para de vez em quando você voltar lá e escutar você mesmo e ver o progresso que você está fazendo. Então, isso é muito legal, isso nos dá uma força, assim, porque às vezes a gente acha, eu não tô andando para frente, parece que eu tô só patinando, e quando você vê isso, vê o seu progresso mesmo, é muito gostoso. É recompensador. Então, essa é uma dica também. Com certeza. Exatamente. Então, se você faz isso, você estudou um texto, e você leu aquele texto em voz alta, você está praticando o quê? O reading, que é a leitura, e o speaking, que é a fala, ok? Depois, na quarta, por exemplo, faça uma atividade, tá? Então, se você vai fazer uma atividade, exercício mesmo, tá? Quando você está fazendo uma atividade, um exercício, você está, além de revisando aquilo que você acabou de aprender, você está praticando o reading, que é a leitura, e o writing, que é a escrita, ok? Então, isso também é bem importante. Aí, na quinta eu vou revisar o conteúdo novo. Gente, às vezes parece muito chato revisar as coisas, né? E às vezes a gente acha, eu já sei isso, não preciso revisar. Mas é fundamental a revisão do conteúdo. É fundamental para a aquisição daquilo que você está estudando. Não adianta ver uma vez, jogar para lá porque você entendeu tudo e vamos para a próxima.
é fundamental a revisão. Então, revise o que você aprendeu e para depois você poder continuar. Então, quarta-feira pode ser um dia de revisão. Aí você vai revisar fazendo alguma atividade, certo? De novo, o reading e agora o reading e o writing, tá? Não, desculpa, o reading e o listening, tá? Porque daí você pode revisar o conteúdo e assistir a aula novamente. Então, vamos assistir aquela aula novamente. Vamos ver se tem alguma coisa que eu não peguei. Você está o reading, de ler o material que você está revisando, e o listening, de estar escutando a mesma aula novamente. Depois, na sexta, você pode fazer um desafio. Tá? Tem milhares de maneiras de você mesmo se desafiar. Uma maneira simples é fazer um quiz. Vamos fazer um quiz para a gente ver se consegue passar nesse quiz. Então, se eu conseguir passar nesse quiz é porque eu entendi o conteúdo. Mas eu também posso fazer um desafio assim. Eu vou escutar tal música e o trecho, né? Por favor, não tente fazer isso numa vez só, porque você só vai se frustrar. Não é uma música inteira. Um trecho de uma música, eu vou escutar ela até eu entender. Aí eu vou pegar a letra original, vou ler a letra original, escutando aquele trecho até eu conseguir entender sem precisar ler. Por exemplo, esse é um desafio. Ou vou escrever um bilhete para o meu amigo que fala inglês. Então, enfim, tem várias maneiras que você mesmo pode se desafiar, certo? E depois no sábado e domingo também é importante ter contato. Ai, que saco, eu não vou estudar inglês sábado e domingo. Mas não pense como estudo. Vamos lembrar que é o contato com a língua. Então, por exemplo, sábado eu posso assistir um filme. Vou pegar um filme que eu já assisti em português e vou assistir em inglês. Então, baixa a minha ansiedade, porque eu já sei o que vai acontecer. Eu não vou ficar naquela expectativa de, não tô entendendo nada que tá passando. Não, vai entender porque tu já viu em português. Agora é só uma questão de treinar o ouvido, certo? E aí o domingo você vai escutar uma música que você gosta, vai escutar um podcast. Então, se você pensar, não é muita coisa por dia. E você teve aí contato 7 dias por semana com a língua e estudou muito pouquinho por dia. E ao final daquela semana você vai ficar impressionado com o seu crescimento. Exato. É impressionante, porque você teve aquele pouquinho de contato todos os dias. Não pode ser 2 vezes por semana, e era isso. Sam, sobre o que tu falou ali, né, de revisar. Isso é muito importante, né? Tem estudos apontando que a gente esquece 80% do que a gente aprendeu de um dia para o outro, né? Em 24 horas. Então, assim, como tu disse ali, só reforçando que a revisão é muito importante. Então, não pensa que tu vai lembrar tudo que tu... E quem já estudou tem noção e sabe que não é assim, né? Que a gente esquece mesmo. Não, isso aqui eu vou lembrar tudo. Salvo algumas exceções, assim. Eu vou lembrar tudo. Não, tu não vai lembrar. Tu precisa revisar. Já na revisão, tu já vai ver que algumas coisinhas já te escaparam, né? Então, é muito importante. Isso. Inclusive, às vezes, na revisão, a gente vai se dar conta que não entendeu, de fato, uma coisa que a gente achou que tinha entendido. Isso. Porque daí, quando tu foi fazer a atividade, tu viu que tu errou. E aí, tu não entendeu por que tu errou. Eu estava, inclusive, falando com as alunas essa semana sobre a diferença entre... Porque daí a aluna se frustrou e falou assim, eu sabia isso, por que eu errei, né? Então, tem uma diferença entre, entendi por que eu errei, ou por que eu errei. Sim. Se eu, entendi por que eu errei, eu simplesmente me confundi, eu esqueci, não tem problema. Agora, não entendi por que eu errei, é porque eu não aprendi aquilo da forma adequada. Perfeito. Então, aí eu preciso ir lá, voltar lá, assistir aquilo de novo, ler aquilo de novo, estudar aquilo de novo. Se eu tiver acesso a um professor, perguntar para o professor, pedir ajuda para alguém, para você poder compreender aquilo da forma correta. Se você esquecer, se você está errando alguma coisa, é importante saber a diferença entre estou errando porque eu me enganei ou estou errando porque eu não sei. Sim. Se eu estou errando porque eu não sei, eu não posso ir adiante no estudo. Eu preciso voltar e praticar, aprender ou revisar aquilo de novo. Eu achei muito importante isso que tu falou para as alunas, acompanhei ali, né? E achei muito importante, assim. Porque por mais que possa parecer óbvio, assim, tipo, tu não sabe por que tu tá errando, é porque tu não aprendeu. Mas, assim, tu ouvir isso, parece que faz cair a ficha, assim. É verdade, se eu não entendi por que eu errei, eu tenho que voltar porque eu não aprendi aquilo ali. Né? Então, assim, só de ouvir isso eu achei bem, bem importante, né? Exatamente.
E isso a gente tem que ter em mente quando a gente está estudando, porque isso vai fazer toda a diferença em saber, preciso voltar tudo e recomeçar, ou posso seguir adiante, só revisar, refazer Fazer aquilo umas ali, porque exercícios. foi Sim. uma... Isso, exatamente. Então, ou então assim, tá, eu entendi, mas eu não estou sabendo usar. Enfim, tem diversas questões. Então é bom você parar e refletir. Por que que eu errei? Errei porque eu não entendi, errei porque foi falta de prática. Enfim, isso é bem importante também na hora da revisão, você ver a questão do porquê que aquilo está acontecendo, né? E, então, assim, só para voltar um pouquinho ali que eu não falei, né? Eu acho que eu falei na quarta do reading e do writing, eu só não falei as habilidades que foram usadas. Então, ó, na quinta eu revisei o conteúdo, o reading e o listening. Na sexta, eu então fiz o desafio, o reading e o writing, tá? Que é a escrita e a leitura. No sábado, eu assisti um filme, uma série, um vídeo no YouTube. O que aconteceu? Eu pratiquei o meu listening. E no domingo, a mesma coisa. Também pratiquei o meu listening se eu escutei uma música, um podcast, alguma coisa assim. Outra coisa, pessoal, quando a gente está iniciando, o ideal é assistir coisas com imagem, tá? Então, assim, muito mais difícil é eu compreender algo sem contexto nenhum e sem nenhuma imagem. Então, por isso que, por exemplo, assim, falar o telefone é uma coisa difícil quando você está aprendendo uma língua nova. Por quê? Você não está vendo a pessoa, você não vê a expressão facial dela, você não está vendo as expressões, os gestos, as coisas que ela está apontando. Então, é muito difícil porque tu está pegando somente o que ela está falando. Você não está pegando o contexto. Então, a mesma coisa, se você está no início, aprendendo inglês, procure até mesmo as músicas, ver, claro, não você pode só ouvir a música, isso tudo é válido, sem problema nenhum. Mas mais fácil é quando tem imagem junto, que daí ajuda na compreensão. E aí algumas pessoas acham assim, mas aí é fácil. Mas não é para ser difícil. Não é para ser... Exatamente, não é para ser difícil, é para ser fácil. É para ser execuível. Exatamente. Então, assim, aquilo ali vai te ajudar, aquelas palavras que você está ouvindo e relacionando com figuras ou com imagens, vai te ajudar, vai te baixar a tua ansiedade, vai entender, pelo menos vendo o que se trata. Isso aí. Né? Se as pessoas estão numa festa de aniversário, tu sabe que tem alguma coisa a ver ali com a festa. Vocês estão numa praia, alguma coisa a ver com praia. Mas se você não está vendo nada disso, às vezes a pessoa pode estar, né, falando sobre uma festa e está entendendo outra coisa completamente diferente. Então, sempre que possível, livros com imagens. Então, assim, livros com... Hoje até a nossa aluna colocou lá que ela está lendo os livros, né? A gente ficou muito feliz. Livros com imagem. Pode ser um livro infantil, qual é o problema? Sim, a gente já deu dica de Eles ver têm filme, imagem. de ver desenhos, ver desenhos infantis, né? Porque tem desenho para adulto. Ver coisas assim que ilustram bem, que ensinam bem didaticamente, devagar. Não precisa ser, né, atropelo e correria. Exatamente. Pode ser um processo tranquilo, divertido, calmo. Então, vamos assistir desenho animado, por quê? Eles não vão falar gíria, eles vão usar pouca contração, a linguagem é mais simples, não vai ter uma linguagem rebuscada, porque, afinal de contas, quem está assistindo são crianças. Então, assim, é mais fácil de entender. Mesma coisa um livro infantil. Além da linguagem ser mais clara e mais objetiva, as frases são menores, tem toda a questão visual junto. É difícil pegar um livro infantil que não tenha figuras, porque as crianças não sabem ler. E quando elas querem ler o livrinho, elas gostam de folhear e lembrar da história por causa da figura. Sim, tu tá aprendendo inglês inventam. Tu tá aprendendo inglês do zero, que nem uma criança, assim, né? Então, exatamente. É isso aí, esse é o processo. Então, sempre que você puder linkar a questão visual com a questão da linguagem é muito importante, porque vai facilitar na hora que você estiver estudando, na hora que você estiver aprendendo aquilo novo, tá? Então não pensa assim, mas aí é fácil. Sim, que bom que aí é fácil. Tem problema. É para ser fácil. Não tem problema ser fácil. Não é para ser super difícil, né? Sim. E aí, então, assim, outra coisa importante, que às vezes a gente fala aqui também, é
entenda que tipo de aluno você é. Isso, principalmente para adulto, é muito importante. Hoje em dia, nas escolas, está se trabalhando um pouco mais isso, então talvez essas crianças hoje, quando forem adultos, vão ter uma noção melhor. Sim. Mas adultos hoje não tem muita noção de que tipo de aluno que eu sou. Sim. Como Ou aprender? seja, como que eu aprendo? Eu aprendo mais da forma visual? Eu aprendo mais da forma auditiva? Eu aprendo mais fazendo? Tem gente que tu pode explicar até tu ficar roxo e a pessoa não vai entender. Ela só vai entender quando ela fizer aquilo. Então, assim, isso... Então, mas o que isso quer dizer? Ah, então tu é burra. Não, é que é a maneira com que tu aprende. Não, mas é que quando a gente é criança, Sim. tu não aprende da forma tradicional, Mas, então claro, tu é burra. eu já falei aqui. E não existe isso, eu só as pessoas são burras. Claro, eu só aprendi como estudar na faculdade. Eu descobri como que eu aprendia. Descobrindo, né? Exatamente. Então, eu passei todo o colégio estudando e sofrendo, e, né? Até chegar na faculdade e descobrir como é que era que eu aprendia. E mudou o jogo. Assim. Ah, então eu sou visual, então eu preciso explorar isso. Ah, mas na verdade eu sou mais auditivo, então eu preciso explorar isso. Eu sou cinético, sinestésico, eu preciso tocar, eu preciso ver. Acho um jeito. Uma das coisas boas para as pessoas que precisam tocar é fazer alguma atividade enquanto você tá ouvindo uma aula, vai dar uma caminhada, incorpora alguma coisa física na hora que você está aprendendo aquilo ali e facilita. Então, assim, descubra que tipo de aluno você é para que isso facilite também na hora que você estiver estudando. Isso é bem importante. Bem importante. Porque não adianta... Eu, por exemplo, posso escutar 3 horas da mesma coisa, se eu não escrever, eu não aprendo. Não adianta, aquilo vai entrar por um lado, sair pelo outro. Eu não vou focar naquilo ali, eu não vou pegar aquilo ali, porque eu preciso escrever. Então, a gente precisa saber como que a gente aprende. Isso é bem importante. Claro, com certeza. Eu, às vezes, e falava isso pra ela, eu ficava fascinada que a minha irmã, ela ia pra aula, ouvia o que o professor falava, e aí chegava no dia da prova, ela fazia a prova. Tipo, como assim? Né? Isso não existe. Eu virava à noite estudando, fazia... Exatamente. Assim, como? Nunca, não acontece isso, não existe. Primeiro que lá pelas tantas eu já nem estava prestando atenção mais, que eu tinha me distraído com alguma coisa, né? Então, se eu não estou escrevendo, se eu não reviso aquilo ali, se eu não... Tipo, nada feito. E aí tu vê que é simplesmente uma maneira diferente de tu aprender, né? Bem importante mesmo. Muda todo o jogo. Uma dica também, né, Samantha? Isso pode ser para qualquer momento da nossa semana, é tu anotar as palavras novas, criar. A gente já deu essa dica no Reels uma vez, mas tu fazer o teu dicionário, né? Então, tu ir anotando as palavras novas que tu aprende, ou palavras que tu não sabe, daí tu vai pesquisar e vai aprender aquela palavra. Então, isso aí também tu pode incorporar no teu dia a dia. Criar o teu próprio dicionário. Justo, tu pode anotar no celular, se tu estiver na rua. Ah, vi uma placa, ouvi na música, sei lá, se tu não tá com papel e caneta ali. E aí depois tu vai criando o teu próprio dicionário, né? Então, isso aí também é uma dica legal que a gente já deu outras vezes aqui. E por que criar o próprio dicionário é importante? Tem vários motivos para isso, né? Eu vou fixar mais porque eu estou escrevendo ali a palavra, eu vou pesquisar o que significa. Então, tudo isso vai fazer com que eu me envolva com aquilo, não é uma coisa muito passiva. Alguém me disse, cat é gato. Foi dado, né? Ok. Aí eu vou precisar um pouco mais de prática até aquilo entra. Mas se eu olhar alguém falando cat, ver uma figura de um gato, aí eu associar, então daí eu boto lá no meu dicionário, cat é gato, eu tenho menos chance de esquecer. Em primeiro. E segundo, que geralmente o que vai no meu dicionário? As palavras que me interessam. Então, assuntos que me interessam, palavras que eu vou usar. Isso é bem interessante, eu vou usar isso aqui. Não é um dicionário que outra pessoa está te dando com palavras aleatórias. Eu vou aprender como falar atenciosamente. Mas é uma palavra que eu não falo nem em português, por exemplo. O que adianta eu aprender uma palavra que eu não uso, né? Então, esse como é menetíssimo. Eu sei que eu vou trabalhar com isso
não é uma coisa que eu preciso aprender. Ou, quer dizer, até não é que eu não preciso, Sim, mas não é uma palavra que é muito relevante para mim. Claro. Então, geralmente, no meu dicionário vão estar as coisas que são mais relevantes para mim. Aí, quando eu estiver no nível intermediário para avançado, daí eu vou aprender aquele monte de palavra nova. Aí eu vou aprender meritíssimo, atenciosamente, porque eu não sei no futuro quais as situações que eu vou me encontrar. Eu posso ter que precisar dessas palavras, daí é bom que eu saiba. Claro, mas no início eu vou ter as palavras minhas. Sim. Outra coisa, isso é bem interessante também, porque tu consegue ver o teu progresso, né? Ver quantas palavras novas tu já aprendeu, ver tudo que tu evoluiu, assim, desde a primeira palavrinha que tu botou ali no teu dicionário, né? Exatamente, pode ser um desafio que você se dá, o desafio da semana. Essa semana eu vou aprender 5 palavras novas, uma por dia. Ou então 7, né? Para ser bem uma por dia mesmo. Ou então eu vou aprender, sei lá, 2 palavras por dia. E aí você chega no dia do desafio e olha lá as palavras sem ver o sem ver o significado, para ver se eu lembro o que elas são, o que significa, enfim. Então tem maneiras de eu aprender vocabulário novo assim também. E esse é um bom desafio, né? Aprender palavras novas. Claro. Ou então, assim, eu vou usar... E aí, outra coisa, você aprender uma palavra nova, tenta usar numa frase, tenta usar, escreve um texto, alguma coisa que você vá usar aquilo. Porque o teu cérebro, ele aprende as coisas novas quando ele entende por que ele está aprendendo aquilo. Então, é a mesma coisa, a gente já falou assim uma vez, né? Da fórmula da matemática. Uma coisa aleatória, assim, que eu não sei nem para que eu vou usar. Por que é mais difícil isso? A não ser que você ame matemática. Porque o teu cérebro não está entendendo para que tu precisa. Mas o dia que te explicam para que tu precisa daquilo, ok, entendi. Que é o que nós tanto falamos, assim, uma contextualização, né? Que é muito importante tu contextualizar aquilo ali para fazer sentido para ti e teu cérebro assimilar. Exatamente. Não adianta simplesmente sentar numa aula, vamos agora conjugar o verbo to be. Vamos agora conjugar o verbo to drink. Não adianta. Eu preciso usar aquilo de alguma forma para eu poder internalizar aquilo que eu estou aprendendo. Senão não adianta nada. Aí quer dizer, não é que não adianta nada, mas vai ser muito mais difícil. Claro. O processo é muito mais custoso. Exatamente. Com certeza. Tinha um comentário ali, não sei se você quer ler. Eu vou ler. Depois eu vou falar vamos falar do ambiente. A Carmen disse que aprendia fazendo cola para as provas, porque ela fazia cola e depois não usava porque tinha aprendido. Exatamente. Excelente. Mas isso é uma técnica que professores usam. Eles falam, às vezes eu tinha lá nos Estados Unidos, tinha um professor que ele dava um cartão para cada um, e o que tu conseguisse escrever naquele cartão, tu podia trazer para o dia da prova. Por quê? Porque ele sabia que quanto mais coisas tu escrevesse ali, mais tu estava estudando. Exato. Então, essa é uma maneira boa de... E até porque você precisa ler tudo e entender o que é importante. Para saber o que botar na cola. Eu preciso. Exatamente. Então, essa é uma técnica boa de estudar. Fazer a famosa cola. Boa dica, exatamente. E agora, Sam, vamos falar um pouquinho sobre a organização do ambiente, né, para estudos. Que isso aí, olha, eu vou te dizer, para mim, isso é uma das coisas mais importantes de início, assim, né? Eu não consigo sentar num lugar que tá bagunçado e render. Eu até posso sentar ali e começar, mas assim, o estudo não vai, o trabalho já tranca, já fico assim, já fico angustiada com as coisas fora do lugar, as coisas bagunçadas, não ter um lugar específico, confortável para eu sentar e me concentrar e estudar ali. Eu não sei se tu é assim também, mas acho que sim, né? Com certeza. É muito importante organizar o ambiente, ele precisa ser um ambiente confortável, eu não vou sentar numa cadeira desconfortável, que eu tô louca para levantar e deitar no meu sofá. É preferível eu ir deitar no meu sofá e fazer a aula do que eu ficar numa carteira desconfortável. Exato. Então, é importante que o ambiente seja arejado, não seja quente, porque se você tá com calor, você não vai prestar atenção nas coisas, vai começar a se irritar. Tudo que, na verdade, te der pressa para acabar com aquele momento, porque tá te deixando desconfortável, você precisa arrumar. Exatamente, eliminar. O bom é que seja o mesmo lugar sempre, que daí você já sabe que ele é o meu lugar de estudar.
O bom é que você tenha todo o material já ali. Então, se você vai precisar de computador, você geralmente usa um caderno, você precisa ter um livro que você está lendo, enfim. Tudo que você vai precisar já leva, porque senão fica aquela coisa, esqueci não sei o quê. Aí tu vai levantar para pegar uma caneta, aí levantar para pegar o computador, aí levantar. Quanto tempo você perde, além de que Não, e são perde o fio da distrações. meada. Exatamente, te distrai, te tira do foco. Então, assim, tenha tudo ali a seu alcance. Parece bobagem, mas não é. É importante que o momento de tudo seja um momento organizado, gostoso e que você tenha tudo ali ao seu alcance para não ficar se distraindo com outras coisas. E também não vai sentar, por exemplo, na mesa da cozinha enquanto tem alguém fazendo almoço, o outro no telefone, a televisão com o noticiário ligado, e aí tentar se concentrar. Isso não vai funcionar. Tem que ter um lugar com pouca distração e, de preferência, em silêncio, né? Exato. E tem psicólogos que dizem que a organização externa ajuda a organização interna, né? Então, se o ambiente está organizado, tá tudo ali que tu precisa, por isso que, como a Samantha falou, é bom tu ter um lugar que seja fixo, ou o máximo possível, para estudos, porque tu já tá com tudo ali, tu não precisa, né, e ficar levantando e buscando, no máximo tu vai levar o teu corpo e uma água, ou sei lá, o computador até ali. E aí tu tá com aquele ambiente organizado, tu consegue te organizar melhor também, organizar teus pensamentos de forma mais eficiente. Então, assim, faz muita diferença, né? Trabalhar em meio ao caos é difícil. Porque aquilo atrapalha, te dá um senso de coisa inacabada, daí, sabe, assim, essa pressa que a Samantha falou, sabe, tu não quer ficar ali, não é um lugar convidativo, não é um lugar agradável de tu estar. Então, assim, para tudo é bom a gente ter um lugar que seja agradável, né? Seja na hora de descansar. A gente não quer descansar no meio da bagunça também. Então, estudar também não, né? Então, por isso que é bom ter o cantinho ou ter um lugar que tu consegue organizar antes para fazer os teus estudos ali. Vai fazer uma baita diferença. Exatamente. E, por último, a coisa mais importante, have fun. Você precisa entender que não tem problema se divertir na hora de estudar. Isso também é uma coisa que a gente aprendeu quando criança, que faz estudar é uma coisa séria, você precisa sentar ali, não pode rir, não pode... Não, estudar pode ser divertido, pode ser gostoso. Se eu não gosto de podcast, por exemplo, não vou escutar podcast, mas eu preciso escutar podcast em inglês. Não, vai escutar uma música, tu vai escutar um vídeo, tu vai escutar outra coisa. Não fique ouvindo podcast, não é uma coisa que você gosta. Não gosta de vídeo do YouTube, a mesma coisa. Então, assim, precisa ser um momento prazeroso, precisa ser um momento gostoso. Até porque haverão coisas que talvez não sejam tão prazerosas que você vai precisar fazer. Então, tu não pode já ir com essa sensação de vamos sentar lá para ver isso, para fazer isso. Enfim, faça disso um momento prazeroso. Quanto mais prazeroso for, mais fácil vai ser o seu aprendizado. Com certeza, então, mais gostoso vai ser aquele tempo. E aí, como que a gente torna isso mais prazeroso, né? Tipo, como a Samantha falou, não gosta de podcast, não escuta podcast. Tu gosta de jardinagem? É um assunto que te interessa? Vai ver vídeo sobre isso, vai ler sobre isso, vai ver documentário sobre isso, né? Tu gosta de música, vai ouvir bastante música, vai estudar sobre música. Então, assim, procura um assunto que te agrada para tu ter esses momentos de estudo extra ou de se encontrar, né? As coisas que são opcionais ali para ti. Escolhe tudo que te faz bem, tudo que te agrada, tudo que te deixa feliz, que te deixa para cima, para ser uma experiência boa. Exatamente. Então, a gente já mencionou aqui numa outra live que tem uma poliglota que ela aprendeu e continua aprendendo outras línguas assistindo Friends. Ela ama Friends e é um momento que ela gosta de sentar ali e assistir. E aí ela começou a assistir em outras línguas, né, dublado em outras línguas. E aí ela viu que ela consegue aprender. Por quê? Porque é uma coisa que interessa ela vai sentar ali, ela já sabe as piadas em português, já sabe tudo que está acontecendo. Então é mais fácil dela associar o que está sendo dito. Então ela achou esta maneira. Tem gente que não gosta de séries, então não adianta tu querer aprender através de séries, porque não vai ser uma coisa gostosa e não vai ser uma coisa efetiva. Então você precisa achar aquilo que é
prazeroso para você. Isso é muito, muito importante. Exatamente. Não pode ser um momento chato. Por isso que não pode ser também um momento errado. Você tem que deixar o momento certo para estudar. É isso aí. Ó, o Alessandro está dizendo que para ele agrada business. Então, ó, business, nossa, não falta conteúdo. Ótimo. Podcasts, Não. 1000, documentários, diversos, livros. No YouTube tá cheio de tudo. Vídeos curtinhos de diálogos em reunião, diálogos em uma venda. Então, assim, tem bastante coisa de business para você aprender. Então, é isso aí, é achar o que te interessa e ir lá e investir nisso. Isso. Não ficar insistindo numa coisa só porque todo mundo está fazendo, essa maneira que... Não existe a maneira correta, existe a tua maneira. A gente tem algumas lives também, né, Sam, no nosso YouTube sobre termos de negócios, reuniões, tem várias coisas, materiais. Isso, a English... O YouTube do English Prime tá cheio, até no próprio Instagram também, tá cheio de conteúdo de business, por exemplo. Né? Então, a gente tem conteúdos de diversos assuntos. Você também pode assistir os nossos vídeos ali, que tem bastante conteúdo. Tem. É isso. Então, não falta. Qualquer que seja a sua paixão, não falta conteúdo na internet. Ou até mesmo em livros, enfim, né? Tem bastante coisa. Certamente. Então, acho que era isso, né? É isso, Sam. Já li todos os comentários, já falamos tudo. Quinta que vem estaremos aqui. Exatamente. Mesmo horário, às 20 horas. E a gente vai, esse final de janeiro, inclusive todo fevereiro, a gente vai estar focando na questão dos estudos, da organização. Então, se você tem interesse em começar um curso, está fazendo um curso, está com alguma dificuldade, enfim, a gente vai ajudar um pouquinho nessa questão. Lembrando também que a gente vai abrir uma nova turma, né, em fevereiro, então, se você tem interesse, já fique ligado. Exato, e essa sequência é justa para a gente estar começando uma turma agora, ajudar os nossos novos alunos que chegaram agora em janeiro e os que vão chegar em fevereiro, para já dar esse caminho, essa orientação nos estudos para eles. Exatamente, apesar de que a live de hoje ela pode ser para qualquer tipo de estudo que você esteja fazendo. Pode ser, sei lá, até corte e costura. Sim, você está fazendo um curso online, você pode organizar o seu tempo, os seus horários, e ele pode ser feito online, sim. Muita coisa hoje pode ser feita online. Coisas que a gente naturalmente pensa, não, isso tem que ser presencial. Sim. Não necessariamente. É verdade. Né? E não precisa, como eu falei, não precisa tanto esforço, porque mais esforço, pessoalmente, eu preciso de mais esforço. Imagina um dia que nem hoje, quente como tá. Eu tenho que entrar no carro no meio da tarde para ir lá num troço, tentar lá. Para mim, precisa muito mais esforço. Não tô desmerecendo o curso presencial. Eu sempre fiz curso presencial. Sim. Agora, né, nos últimos anos que a gente tá fazendo coisas online. Mas se você parar para pensar, muito mais esforço precisa. Mas despende mais energia, dinheiro, esforço, com certeza. E mesmo disciplina, porque para você fazer isso, despende disciplina. Organização mais tudo, né? Exatamente. E hoje em dia, há uns anos atrás, os cursos online eram vistos assim meio como enganação, tá? Hoje em dia não, hoje em dia a qualidade é igual, se não melhor que alguns cursos. Que existe a diferença entre um curso online e um curso remoto. Então, o que aconteceu, por exemplo, ano passado, ano retrasado principalmente, né, em 2020, quando as escolas todas foram obrigadas a dar aula online. Aí dizia assim, viu como aula online não adianta? Meu filho fez aula o ano inteiro, não adiantou nada. É que as escolas estavam dando aula remota. Não é a mesma coisa. Sim. Uma coisa é eu pegar um material que foi desenvolvido para ser feito presencialmente e tentar aplicar ele online. Sim. Não vai ser a mesma coisa do que um material que foi desenvolvido para ser feito online. Exatamente. Então, é muito diferente. Muito diferente. Então, assim, tem ali, converse com 4 amigos sobre tal assunto. Como que eu vou fazer isso se eu tenho ali numa coisa de Zoom ali, sei lá, 30, 40 alunos? Primeiro, converse com 4 alunos. Imagina cada um conversar com 4 alunos, todo mundo esperando.
Não tem como. Não, Então, é muito assim, difícil. né? Então, assim, é diferente uma aula remota do que de uma aula online. E no início as aulas eram mais remotas. Elas eram feitas assim, pegava o material que tinha do presencial e gravava uma aula, se fazia online. Sim. E aí era uma aula remota, não é uma aula online. Há essa diferença também. O English Prime já foi formulado como online, né? Então é a metodologia toda direcionada para isso. Com certeza faz muita diferença. Então tá, Sam. A gente se encontra aqui quinta-feira. Muito obrigada pela presença de todos. Vários comentários legais aqui no final. O pessoal agradecendo, dizendo que gostou, palminhas. Nós também ficamos muito felizes de passar esse tempo com vocês e poder transmitir assim as coisas que a gente sabe, né? E dar essas dicas importantes. Ajudar vocês. Exatamente. Uma boa noite. Se vocês estão no calor, se cuidem, se hidratem, porque não tá fácil. E se estão no frio, se mantenham quentinhos. Ok, mas bom, tem gente que está assistindo de outros lugares. Tem, nós temos espectadores e alunos também de outras partes hoje, né? E o pessoal que está no frio. Então tá, então aproveitem o frio aí, que a gente está aproveitando o calor. É isso aí. Uma boa noite. Então, bye bye, teacher Jennifer, bye bye a todos. Bye, Sam. Bye, guys.